Aleluia. Boa noite, amados. A graça e a paz, amém? Vocês podem sentar, por favor. Deus é bom. Muito obrigado, irmãos, equipe. O Senhor é bom. Em todo tempo Ele é bom. Vamos orar. Vamos preparar o teu coração para receber da palavra. Fala com o teu pai, amém? Fala com o Senhor o que é que você precisa ouvir e receber da parte dele, amém? Fala para ele para que você está aqui e com certeza ele vai responder e corresponder aos teus anseios. Pai, nós somos gratos ao Senhor por estarmos aqui reunidos no nome de Jesus. Por essa noite nós viemos te adorar, te louvar, engrandecer o teu nome, reconhecemos a tua bondade, reconhecemos a sua graça, reconhecemos a sua misericórdia, que se renovou nesse dia para nós. Nós somos gratos ao Senhor porque iluminou os olhos do nosso entendimento para compreendermos a tua palavra. Obrigado por essa palavra que nos santifica, que edifica a nossa fé, que renova a nossa mentalidade. Obrigado pelos seus anjos que nos guardam, que nos livram de todo mal. Obrigado, Pai, porque nós somos um com o Senhor. E nós, nesta hora, levamos a nossa mente cativa à obediência da Tua palavra, para receber do Espírito do Senhor, da Tua palavra em nosso espírito, Pai. Ilumina o nosso entendimento. Senhor, em nome de Jesus, que seja tirada toda distração da nossa mente, tudo aquilo que tem roubado a semente da Tua palavra, nesse ambiente, seja um ambiente onde o Teu Espírito governa, onde o Teu Espírito reina, onde a Tua palavra chega, não só na nossa mente, mas também no nosso coração, e ela produz o resultado para o qual ela foi designada. Em nome de Jesus nós oramos, Pai, para que haja salvação de vidas. Nós queremos novos nascimentos genuínos, Pai, não convencidos pelo argumento humano, mas convencidos pelo Teu Espírito, do pecado, da justiça e do juízo. Nós queremos, Pai, que a Tua palavra ministre cura para o corpo, seja liberado cura para o corpo e para a mente. Pessoas sejam libertas de toda perturbação da mente, de toda perturbação da alma. Em nome de Jesus, nós cremos no que está escrito, que os sinais seguirão aos que creem, que os sinais se manifestem, curas, milagres, sinais, prodígios, em nome de Jesus. Amém. Deus é bom em todo tempo, né, irmãos? Graças a Deus por estarmos aqui, amém? Celebrando o culto de ceia do Senhor. Nós estamos aqui porque o sepulcro está vazio, irmãos. Que bom, né? Irmãos, o sepulcro está vazio. É bom pensar nisso, né? De repente eu estava vendo um vídeo que uma pessoa visitou lá em Israel, o sepulcro, e ela mostrando lá o sepulcro lá em Jerusalém do Senhor Jesus. E me chamou a atenção. É interessante como as coisas às vezes parece que demora a gente dar um start, né? Tu chamou, irmão, tu chamou o pessoal que está aniversariando? Às vezes demora o pessoal a receber a revelação. Se você não recebeu, não é assim? Aí, irmãos, de repente a gente demora um tempo a chegar à revelação, o entendimento do que o Senhor está falando para nós. Eu vendo aquele vídeo, eu falei, uau, é isso mesmo. Nós somos cristãos. O túmulo do Senhor Jesus, ela mostrou o túmulo aberto e vazio. O corpo dele não está ali. Ele está vivo. O nosso Senhor está vivo. Ele não é um líder religioso como outros líderes que morreram, estão na sepultura e às vezes tem até um sepulcro dentro do templo deles. Não, nosso Senhor, Ele é o Filho de Deus, o Messias, o ungido, o homem mais notável, está vivo. O sepulcro está vazio. Amém. Sabe, muitas vezes a gente não entende a dimensão disso, do sepulcro estar vazio. É porque ele ressuscitou.
É porque Ele vive. Amém? Não ficou limitado no corpo. Ele venceu a morte. E é por isso que nós estamos celebrando esse momento da ceia. Nosso Senhor venceu a morte. Lembro-me quando adolescente que sempre ouvia dizer, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitas pessoas sabem dessa frase. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitos sabem disso. Muitos sabem que Jesus é o caminho. E eles ainda insistem em dizer que há muitos caminhos para Deus. Não, Jesus é o caminho. Poucos conhecem a verdade, que Ele é a verdade. E alguns desfrutam da vida. Então é gradativo a revelação, o entendimento. Às vezes nós precisamos meditar nessas coisas pequenas e simples. Ei, Ele está vivo. Isso traz para você uma esperança. O nosso Senhor está vivo. Ele venceu a morte, Ele despojou Satanás. Amém? Sabe que Pedro, lá em Atos capítulo 10, apóstolo Pedro, ele foi arrebatado em espírito. E ele teve uma visão de um lençol com animais, quadrúpedes, répteis. E o Espírito do Senhor falou para ele, Pedro, mata e come, come. E ele falou, não, Senhor, eu não posso comer coisas impuras. E o Senhor falou com ele a segunda vez, Pedro. E ele ainda resistiu ao Senhor. E o Senhor teve que falar com ele pela terceira vez, está escrito. Aí que chegou a revelação para Pedro. E o Senhor falou para ele, não considere impuro aquilo que eu considerei puro. Amém. Nós precisamos avançar na revelação e no entendimento das coisas do Senhor, da palavra do Senhor. Amém? Às vezes nós estamos apenas no superficial, achando que já sabemos tudo, achamos que já temos o conhecimento, e nós ainda não chegamos na revelação do que o Senhor tem, do que o Senhor quer para nós. Amém? Por isso nós precisamos meditar na palavra, ouvir as mesmas coisas. Abra sua Bíblia, em Provérbios capítulo 4. Amém? O sepulcro está vazio. A palavra de Deus é vida e saúde para o nosso corpo. Amém? Você crê nisso? Veja Provérbios capítulo 4, verso 20, está afirmando isso para nós. Escuta o Pai. Olha o Pai falando para você. Deixa eu já lembrar você uma coisa. Quando a palavra de Deus está sendo ministrada, num ambiente como esse de adoração e de louvor, o Espírito Santo de Deus, Ele está falando ao nosso coração. E nós precisamos estar atentos ao que o Espírito Santo está falando ao nosso espírito. Nós precisamos receber cada palavra que o Senhor tem para nós, que pode ser uma resposta da sua oração, pode ser uma palavra que vai chegar a revelação para você sobre a sua cura que você está orando, para se manifestar na sua vida. Pode ser uma palavra de prosperidade, de milagre financeiro para você. Aquilo que você estava tanto esperando, de repente, para chegar. E aí você, nesse momento, se levanta e vai ao banheiro. O Senhor tinha uma palavra para chegar no teu coração. E nesse momento você se levanta e vai beber água. Aí você atrapalhou o culto. Aí você distraiu-se e distraiu aquele irmão que estava prestando atenção na palavra. Você está entendendo? A sua carne milita contra o seu espírito. Já que você veio, senta, espera, assiste, recebe. Amém? Entende isso? Porque às vezes nós perdemos isso e começamos a nos movimentar e começamos a nos distrair com a nossa mente e perdemos o que a palavra de Deus tem para nós. Entende, irmãos? E o diabo, ele é sutil para fazer essas sugestões, para roubar de você a semente da palavra que vai gerar vida no seu coração, que vai trazer uma resposta de salvação, de libertação, de cura. Amém? Nós precisamos considerar essas pequenas coisas. Nós vamos ao cinema e nós ficamos ali sentados por 2 horas dentro do cinema.
ninguém sai para beber água, ninguém sai para comprar pipoca, já compra tudo antes, não é assim? Já está na filona da pipoca, já para entrar lá, não quero perder uma cena, não é, irmão? Não perca uma cena da palavra de Deus, amém? Venha com o seu coração desejoso de receber tudinho que papai tem para tu, amém? Olha como o papai está falando para você, filho meu, Provérbios capítulo 4, verso 20, filho meu. Quando lemos a palavra, nós temos que lembrar que é o pai falando conosco. Quando ouvimos a palavra, é o pai falando conosco, amém? Quando nós conectamos o nosso espírito com o espírito da palavra, com o Espírito Santo, nós vamos receber a palavra não de maneira superficial, não como lendo um livro comum, um livro que foi impresso e que apenas tem aqui letras impressas. Não, mas uma palavra que é viva e que deve chegar no meu coração, e que deve renovar a minha mente, e que deve edificar a minha fé, e que deve gerar vida em mim, amém? Provérbios capítulo 4, verso 20 diz, filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha, e saúde para o seu corpo. Você está precisando de saúde? Você precisa de saúde? Então você tem que achar a palavra, amém? De repente você está só ouvindo uma frase, e essa frase não chegou ainda como revelação e como entendimento para você. Então você precisa prestar atenção na palavra, para que chegue como rema, como palavra revelada dentro de você, amém? Observa que a palavra de Deus está dizendo que a palavra de Deus é vida e também saúde. Outras versões diz que ela é remédio para o nosso corpo, amém? Jesus disse que as minhas palavras são espírito e são vida, amém? A palavra de Deus é o alimento para o cristão, para o nascido de novo, ela é o alimento para o nosso espírito, amém? Então a palavra de Deus, ela vai curar você. Você precisa ouvir com fé, você precisa receber com fé, você precisa acolher a palavra com fé. Eu estou dizendo para você que a palavra de Deus vai curar você. Mateus capítulo 8, versos 16 e 17 diz que Jesus, enquanto ele pregava, que ele levou sobre si, ele tomou as enfermidades, as doenças, e meramente com a palavra as pessoas eram curadas. Ele não mudou, a palavra dele não mudou, ela continua sendo a mesma. Amém? Então veja, a palavra, ela nos curará por meios espirituais. É o nosso espírito quem recebe a palavra. Amém? É o espírito humano que vai receber a palavra e que vai produzir vida e que vai produzir saúde no corpo físico. Um dia você recebeu a palavra, você não era crente, você ouvia falar de Jesus, do Jesus histórico, mas um dia você ouviu a palavra, e essa palavra chegou como rema dentro de você, ela chegou com revelação dentro de você, e aí o que aconteceu? Produziu vida. Você nasceu de novo. Você nasceu de novo. Você se tornou uma nova criatura. Você se tornou filho de Deus. Você foi arrancado das garras de Satanás, da escravidão do pecado. Foi pela palavra que você foi gerado. A palavra é verdade. Você ouviu, muitas pessoas pregaram para você, foram semeadas em você a palavra. Você ouviu no seu trabalho, viu na rua, viu por outras pessoas. O Senhor enviou seus missionários, o Senhor enviou pessoas para pregar para você. E você nem queria ouvir, você não queria nem ouvir crente. Mas um dia, a revelação chegou no seu espírito. Um dia foi gerada em você, no seu espírito, a palavra. E a palavra liberou vida, vida eterna em você. Amém? Então a palavra produz vida. Ela produz saúde para o corpo. Amém? Então o que é que nós devemos fazer? Aqui no texto de Provérbios 20 diz: atenta para as minhas palavras,
Atenta, fica atento nas minhas palavras, presta atenção à palavra de Deus, coloca ela em primeiro lugar. Ei, irmãos, jovens do fundão, não se distraia com conversas paralelas, não se distraia com o celular, com o WhatsApp, nesse momento, deixa offline, aperta o aviãozinho, porque Deus tem uma palavra que pode dar uma direção para a tua vida, para a tua faculdade, para o teu namoro, para o teu casamento, para a tua saúde. Já que você veio, desfruta. Amém? Considera a palavra, atenta para as minhas palavras, filho meu. Deus está falando com você, filho meu, atenta para as minhas palavras. Ou seja, eu devo dar total e restrita atenção à palavra de Deus enquanto eu leio, enquanto eu ouço o Espírito Santo falar comigo. Eu preciso dar atenção à palavra. Amém? Eu preciso, quando eu estou lendo e meditando na palavra, desejar fazer essa conexão com o Espírito, desejar receber revelações, amém? Direções do Pai. Eu tenho que ter essa firme decisão e devo excluir toda aquela influência externa que me atrapalha de receber a revelação, amém? Eu preciso estar conectado. Ele fala, os meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Ei, escute a palavra, escute o que Deus tem a dizer para você. Escute o que Deus está falando no seu espírito. Escute o que Deus está falando dentro de você, no seu coração. Um tempo eu ia na igreja evangélica, visitava um culto, 2 cultos, 3 cultos, mas um dia eu escutei o Espírito Santo falar ao meu espírito. Ele me chamou de filho. Eu ouvi o Pai me chamando de filho. Você precisa ouvir Ele te chamando de filho. Amém? Dê atenção. Você está ouvindo? Inclina os ouvidos. Sabe, inclinar os ouvidos indica uma atitude de humildade. Indica uma atitude de disposição para aprender. Amém? Não crie uma barreira. Não crie uma dificuldade com a palavra de Deus. Inclina os ouvidos. Se dispõe a ouvir, deseje querer, amém? Tenha uma posição de humildade, para considerar o que a palavra tem para você. Tenha uma disposição para aprender o que Deus tem, amém? Não se coloque como se já soubesse tudo, que já fosse autossuficiente, não somos. Nós somos dependentes uns dos outros. O Senhor nos constituiu como os membros uns dos outros no corpo, para dependermos uns dos outros. Não existe ninguém autossuficiente. Amém? Nós somos dependentes, nós precisamos, cada um de nós. Precisamos sentar, ouvir outras ministrações, receber de outras unções, sermos reativados, reanimados, amém? Inclinar os ouvidos significa também você renunciar. Renuncie aos seus próprios preconceitos que você já tem da palavra, ou de ideias, ou de doutrinas humanas, ou às vezes até influências de doutrinas de demônios, que você nem sabe que está sendo influenciado. Renuncia todas essas influências que causam prejuízo em receber a palavra de Deus, para que você esteja com a mente aberta para o que o Pai está dizendo para você. Você está aqui ainda? Tem gente que não gosta que eu fale isso não, mas eu tenho que falar porque de repente você se distraiu. Quando eu estudava no cursinho, tinha um professor de física que ele costumava bater palma. Ele estava dando aula e de repente ele batia uma palma e todo mundo ligava. E ele fazia o tempo todo isso, que era justamente para as pessoas não perderem, não se distraírem naquilo. Amém? Então ele fala, não os deixes apartar-se dos teus olhos. Não deixe que a palavra se aparte dos teus olhos. Você deve manter focado na palavra os teus olhos. Que o Senhor te direcionou, principalmente quando você está lendo a Bíblia e o Senhor te chama a atenção para aquele versículo. É naquele versículo que o Senhor vai falar contigo, que Ele vai trazer uma instrução para você. Você não deve apartar os seus olhos, amém? Não deixe que ele vagueie por outras coisas. Não deixe que ele fique aí, nesse momento agora, olhando no celular, olhando mensagens no WhatsApp. Fica focado na palavra. Deixa a palavra, porque ela é espírito e é vida. Deixa ela entrar pelos teus olhos também.
para chegar no teu coração o que Deus tem para você. Ei, não se distraia, não deixa que os teus olhos vagueiem por outras literaturas que vão só tirar você do foco, que vão gerar em você incredulidade, que vão gerar em você dúvidas, que vão falar contrário à palavra de Deus. Amém? Então ele está falando, está nos dando uma instrução. Não deixe que os teus olhos se apartem. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Mesmo quando as palavras não estão diante dos teus olhos, guarda no mais íntimo do teu coração. Quando? Trazendo a lembrança. Traga a lembrança. O versículo que você leu, que você meditou logo cedo de manhã. Traga a sua lembrança. Medita. Amém? Decore aquele versículo. Memorize. Amém? Porque a palavra é vida e é saúde para o seu corpo. Charles Capps, nos seus livrinhos de confissão da palavra, ele instrui que se você está precisando de cura, você deve, assim como o médico passou uma medicação para você, tomar o remédio, e a palavra é remédio que nós lemos aqui, que você deve fazer, assim como você toma a medicação 3 vezes ao dia, ou de 12 em 12 horas, ou de 8 em 8 horas, que você pega também a palavra e confesse ela 3 vezes ao dia, é o seu remédio. Confesse, até que ministração, até que a cura se manifeste em você. Amém? Derek Prince também, que fala, ministro de fé, ele também diz que ele pegou a palavra e começou a ler a palavra e meditar na palavra 3 vezes ao dia, até que ele recebeu a cura para o corpo. Amém, amados? Então nós precisamos considerar essa simplicidade que a palavra está nos instruindo. Mantenha a palavra enraizada no centro da sua vida. Deixa que a palavra te influencie, que permeie todas as áreas da sua vida. Amém? Bons pensamentos. Porque a palavra de Deus e os seus ensinamentos, ele conclui esse versículo aqui, são vida para quem os acha e saúde para o corpo. Então, vida para quem os acha. Você precisa achar. Você precisa estar atento. Você precisa estar focado com os seus olhos. Você precisa inclinar os seus ouvidos. Ei, você precisa achar a palavra que já está enviada para você. Amém? A palavra que vai chegar no teu espírito. Sabe, é a palavra rema. Sabe a palavra rema? É aquela palavra falada. Amém? Que ela vai chegar dentro de você, trazer a revelação para você. Vamos falar um pouco mais disso à frente. Então por que as pessoas fracassam em receber vida e saúde de Deus? Porque elas não acharam a palavra de Deus. Porque elas não atentaram para a palavra de Deus. Deus é inocente. Deus enviou a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Salmo 107, verso 20. Ele enviou a sua palavra e os sarou. Então as pessoas não estão desfrutando ainda porque não acharam a palavra. Se você achar a palavra, você vai achar a cura. Aleluia! Não importa quanto tempo vai necessitar de você declarar, de você confessar, de você ler, de você meditar. Amém? Até que se manifeste essa palavra na sua vida. Então veja, os versículos dizem que se você atentar à palavra de Deus, se você colocar a palavra de Deus em primeiro lugar, você vai encontrar vida e saúde. Amém? O sepulcro está vazio. Ei, o sepulcro está vazio. Isso já é uma mensagem para nós. Aleluia. Ele foi além. Jesus foi além. Ele foi além da cruz, ele foi além da sepultura, ele foi além da morte, ele foi além do inferno, ele vive. Aleluia. Os incrédulos não acreditam nisso. Eles acham que isso é manipulação religiosa, mas nós temos um testemunho interior, um espírito da verdade, que testifica que ele vive. Bem-aventurados que não viram, mas creram, somos nós. Amém? Tiago capítulo 1, verso 21.
Estou lendo na Revista Atualizada, amém? Instruções para nós acharmos a palavra da saúde, da vida. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Veja, se despojar é como você tirar uma vestimenta suja, uma roupa suja do trabalho, uma roupa suja de graxa, como a roupa do mecânico. Tira aquele macacão sujo e joga para lá. Tira aquela roupa suja. Ei, se despoje daquela velha criatura, daqueles velhos sentimentos, daqueles velhos pensamentos, daquele velho comportamento. Se despoje disso. Você já é uma nova criatura. Você precisa tirar essas ervas daninhas do seu campo para você poder semear a palavra. A palavra tem que ser semeada num lugar puro, num lugar limpo. Amém? Não num lugar onde tem mato. Esse mato tem que ser arrancado. Esse mato tem que ser tirado. Algumas versões dizem que toda impureza é imundícia. Outras versões falam imundícia. Essa imundícia que polui a alma e o espírito. Essa imundícia que polui a sua mente e que arruína a sua vida. A impureza moral. A impureza do mal. Amém? A linguagem imunda, a linguagem obscena. As coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus, que são contrárias ao padrão de Deus, que nós identificamos, nós precisamos despojar disso. Amém? Somos uma nova criação. Somos os filhos de Deus, somos os santos do Senhor. Nós somos como Jesus, limpos, puros, santificados. Amém? Ele fala, olha, despoje-se, então, de toda impureza e do acúmulo de maldade. Acúmulo significa resto, restos de coisas inconsistentes com a nossa nova vida. Nós precisamos tirar esses acúmulos, esses restos, que são inconsistentes, que não pertencem mais à nova criação. Não pertence mais à nossa natureza, irmãos. É da velha criatura. São resíduos que ainda estão em nós, mas que estão sendo limpos, lavados pela água pura da palavra. Aleluia! Nós estamos sendo santificados pela água pura da palavra. Amém? Limpando a mentalidade da incredulidade, a mentalidade da doutrina de homens, da doutrina de religiosidade, fortalezas que impedem o seu entendimento e receber a revelação da palavra. Fortalezas que impedem a compreensão de receber aquilo que é nosso. Entende? Despoje-se dessas imundícias. Despoje-se desses acúmulos de maldade. Aleluia! A palavra precisa ser implantada em nós, pois quando nós acolhemos ela em nosso interior, ela vai produzir resultados. Ela vai produzir resultados em nosso corpo. Quando nós acolhemos ela em nosso interior, ela produziu vida em nós, produziu novo nascimento, produziu salvação. Amém? Da mesma forma, ela vai produzir a cura, o milagre que você precisa. Ouve atentamente, acolhe com mansidão, guarda os teus olhos. Aleluia! Então, toda pessoa que precisa receber cura, ela precisa ter a certeza absoluta que é a vontade de Deus que você desfrute de plena saúde. Então você precisa receber cura. Você precisa saber que é a vontade de Deus isso para a tua vida. Isso você só vai chegar a esse ponto quando você receber a palavra. Despojar-se das coisas que impedem você de receber com fé. Amém? Então, é absolutamente necessário renovar a nossa mente. Nós precisamos renovar a nossa mente. É o lavar regenerador do Espírito e da palavra, tirando as impurezas, tirando as imundícias, o resto. Amém? Para ficar puro, para essa palavra crescer. Nós precisamos então destruir sofismas e pensamentos contrários pela renovação da mente. 2 Coríntios capítulo 10, por favor. Amém?
temos que destruir esses sofismas, esses pensamentos contrários, que impedem a gente de desfrutar da plenitude das bênçãos do Senhor. 2 Coríntios capítulo 10, verso 3 diz, olha irmãos, porque embora andando na carne, nós ainda estamos andando na carne, mas o nosso Senhor Jesus diz, Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Nós não vivemos segundo o padrão do mundo, irmãos. Nós não vivemos mais segundo o padrão do mundo, irmãos. Nós não somos do mundo, irmãos. Ele está falando, olha, embora eles estão andando na carne, nós não militamos segundo a carne. Porque as nossas armas, as armas da nossa milícia, não são carnais. Ei, amado, as nossas armas não são carnais. Nós não militamos contra a carne do meu irmão. Não, nós não militamos contra o marido, contra a esposa, para gerar divisão, confusão dentro de casa. Não, nós não militamos contra o nosso filho e o filho contra o pai. Não, não são contra a carne que lutamos. Amém? Não tem nada a ver com aquele ser humaninho que está lá te preparando no fruto do Espírito, no fruto do amor. Amém? Aleluia! Não tem mais nada a ver com um ser humaninho. Tem a ver com as nossas armas poderosas em Deus para destruir fortalezas. São as nossas armas poderosas em Deus, amado. Na oração, na intercessão, que vão destruir as fortalezas mentais das doutrinas de homens, das doutrinas de demônios, das doutrinas da religiosidade, que tem impedido eles de receberem a salvação, de receber a cura. Entende? Então as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Veja o que a palavra de Deus diz. Ei, é você, irmão. Sou eu que tenho que anular os sofismas. Sou eu que tenho que despojar dessas sugestões do Satanás, que quer trazer pensamentos errados, sentimentos errados, amém? Sou eu que tenho que tomar uma posição. Anule esses sofismas. Para de aceitar as sugestões do diabo. Porque se você ouve as sugestões dele, você vai falar negativo. Vai viver uma fé negativa, irmão. Amém? A Bíblia está nos mostrando, existe uma parte que é minha. Anulando nós, sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Nós precisamos anular essa altivez, amado, a soberba, a arrogância, o orgulho de se achar já sabedor de todas as coisas. Ah, eu sei mais do que ele, eu sei mais do que fulano, eu estou mais habilitado, eu estou mais... É soberba, irmão. Nós precisamos ser humildes para ouvir um ao outro, para receber um do outro. Você tem algo a acrescentar na minha vida, eu tenho algo a acrescentar na sua vida. O Senhor colocou uma porção do seu Espírito, uma porção da sua palavra em mim, uma porção em você. Nós precisamos viver em comunhão. Aleluia! Não existe estrela aqui, irmão. A estrela é Jesus. Amém! Nós precisamos entender essas coisas para que a gente não fique digladiando-se, gastando o nosso tempo com a carne. Amém? Se deixando enganar pelas sugestões do maligno. Ele fala, destruindo toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ei, leva cativo a sua mente. Começou a pensar errado. Amém. Coloca a sua mente na palavra. Amém. Começou a falar errado. Vai ler a Bíblia. Leve a sua mente cativa à palavra de Deus. Amém. Não deixe que a sua mente te governe. Não deixe que ela te domine. Há um acúmulo ainda, há uns resíduozinhos lá da velha criatura que quer influenciar a sua vida espiritual, que quer contaminar a sua alma. Você precisa limpar com a água pura da palavra. Leve a sua mente cativa à obediência da palavra. Amém? Precisamos renovar a nossa mente para experimentarmos a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Oh, aleluia. É boa. A vontade de Deus é boa. Ei, a vontade que Deus tem para você é boa.
A vontade que Deus tem para mim e para você é agradável. Ei, a vontade dele é perfeita. Aleluia! É boa, agradável e perfeita. Veja Romanos capítulo 12, verso 2. Glória a Deus. E não vos conformeis com este século. Não tome a forma deste mundo. Ei, não tome a mentalidade deste mundo. Amém? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Glória a Deus. Agora é a mente que precisa ser renovada, limpa, santificada, para que experimenteis. Amém? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós devemos, amados, Paulo está falando em outras palavras, devemos recusar a deixar que essa era presente, que o sistema desse mundo nos force a andar dentro desses moldes, dentro desse padrão que estão sendo ditados. Ei, nós somos de Cristo. Nós não andamos segundo o padrão deste mundo. Não, não, não. Aborto para nós é ilegal. É princípio da palavra de Deus. Nós não concordamos com aborto, irmãos. Não, amados. Nós precisamos ser determinados, irmãos. Nós não podemos deixar que essa era presente, que quer legalizar o aborto, que quer legalizar drogas, influencie a sua vida. Não, você é uma nova criação. Ei, você não anda segundo o padrão desse mundo, não. Renove a sua mente, amado. Para você ter a mente de Cristo, para você saber quais são os pensamentos de Deus a seu respeito. Aleluia! Ei, nós não podemos deixar, nós temos que nos recusar que a era presente, o sistema desse mundo, ele venha ditar para nós como é que nós devemos pensar, até mesmo o que devemos pensar, ou além disso, de como podemos ou não nos comportar. O mundo está querendo impor isso sobre mim e sobre você. Não, você não pode falar sobre isso. Não, você não pode pregar sobre isso. Não, você não pode pensar sobre isso. Não, você não pode falar sobre isso. Não. Paulo está falando, não vos conformes com este mundo. Não tome a forma deste mundo. Ei, não deixe que esse mundo dite para você como é que você tem que ser, não. Não. Você não é deste mundo. Ei, você é melhor do que isso. Amém. Ei, você é muito melhor do que isso. Não se compare com esse mundo. Ei, não entra nessa vibe. Amém, amado? Não deixe eles ditarem o que você tem que fazer, o que deixa de fazer. Quem dita a sua vida é isso aqui, ó. A sua mente cativa à obediência de Cristo e da sua palavra. Essa palavra, ela não tem que ser apenas, amado, um sistema de regras. Ela não tem que ser apenas, amado, uma letra impressa num livro. Ela tem que ser viva dentro de você. Ela tem que ser verdade em você. Ela tem que ser prática em você. Ela tem que ser uma realidade em você. Nós devemos ser transformados na nossa mente. Amém? Precisamos ser renovados. Amém? Não é o mundo que vai ditar a forma que você tem que se vestir, a forma que você tem que falar, a forma que você tem que concordar com o politicamente correto. Não. Você tem personalidade. Amém? Você é melhor do que isso. Amém? Você não precisa viver sob a influência desse mundo, não. Amém? Ele está falando, nós mesmos, somos nós que devemos ditar o ritmo, desenvolver o tipo de pessoa que nós devemos ser. Amém? Somos nós, resolvidos. Amém? Satisfeitos em Cristo. Você está satisfeito em ser cristão? Você está satisfeito em ser uma nova criatura? Então pronto, mostre isso para o mundo. Eles precisam saber quem somos. Eles são carentes, irmãos. Eles estão carentes de um padrão de integridade, de caráter, de fé, de vida íntegra e honesta, de moral. Somos nós o padrão para esse mundo, não o mundo que é padrão para nós, irmãos. Amém? Essa era presente, amado, ela é má. E é caracterizada, irmãos, por rebelião contra Deus, pela corrupção e a morte que resulta dessa prática
de corrupção. Nós precisamos nos despojar de tudo isso. Somos uma nova criação, querido. Amém? Aleluia. A palavra de Deus diz que as más conversações corrompem os bons costumes. As más associações corrompem os bons costumes. Ei, você não pode se associar com qualquer um. Amém? A nossa associação, amado, tem que ser com aqueles que são do Senhor. Amém? Com princípios. Amém, amado? Você está lendo a Bíblia? 1 Coríntios capítulo 6 diz que comunhão vai haver entre Cristo e Belial. Hein? Não há comunhão. A sua comunhão é comigo, é com você, é conosco aqui. Nós estamos em comunhão. Amém? A nossa comunhão, querido, deixa eu te falar, ela é mais forte do que a comunhão dos seus laços de sangue com o seu parente. Porque a nossa comunhão é com o Senhor, é com o Espírito do Senhor, querido. Se o nosso parente não crê e não confessar Jesus como seu Senhor, ele vai para um lado e você vai para o outro, na morte. Essa nossa comunhão, ela é mais forte. É da família de Deus. Amém? Então essa presente era, amado, ela é má, ela é corrupta. Ela se rebela contra tudo que é de Deus e da palavra de Deus. Você precisa identificar. Aquilo é contra Deus, é contra a palavra de Deus. Como é que eu vou me associar com uma pessoa desse tipo? Entende? Como é que eu vou concordar com uma pessoa que ela é contra Deus e contra a palavra de Deus? Entende, amado? Não pode. Mas a era que é por vir, amado, na qual nós temos uma nova vida em Cristo Jesus, que Deus nos deu, essa vida, ela traz para nós justiça. É a verdadeira justiça. Não é a justiça que os homens dão, não, amado. É a justiça de Deus. Justiça, alegria e paz eternas. Esse é o reino do nosso Pai. O reino de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. Está aqui a nossa Constituição. Essa é a nossa Constituição. Essa é a Constituição do nosso país, da nossa pátria celestial. É ela que rege a nossa vida. Aleluia! É a ela que devemos devoção, obediência e prática. Amém? Essa é a nossa Constituição. Essa é a Constituição do nosso país, da nossa pátria celestial, que precisa renovar a nossa mente. Porque o nosso Deus, Ele é justo. Ele é o justo juiz. Amém? Então, amado, eu preciso parar de deixar o mundo ditar os seus termos, as suas condições para mim. Amém? Não posso deixar que eles ditem o que eu prego, o que eu deixo de pregar. Amém? O que a igreja tem que viver, o que a igreja tem que praticar, não. Amém, amados? Nós somos a favor dos princípios da palavra de Deus. Amém? Nós andamos em linha com os princípios da palavra de Deus. Amém? Nós precisamos ter esse entendimento, renovar a nossa mente. Eu preciso, amado, então, descobrir como é que eu tenho que pensar, como é que eu tenho que falar, como é que eu tenho que agir de maneira apropriada. E não segundo essa era presente. Amém? Eu não vivo, eu não penso, eu não falo, eu não ajo conformidade para esta era presente, mas com a nova era que está irrompendo dia após dia na minha vida. Dia após dia na minha vida, eu estou andando mais em justiça, mais em santidade. Amém? No caráter de Deus, dia após dia. O Senhor nos chamou para o crescimento. O Senhor nos chamou para a santidade, meu irmão. O Senhor nos chamou para viver uma vida diferenciada nesse mundo. Eles precisam olhar para a igreja do Senhor e ver em nós luz, e ver em nós caráter, e ver em nós integridade, e ver em nós compromisso com a verdade, irmãos. Amém? Em defesa da vida, em defesa da verdade, amado. Você está comigo, amado? Você está com a palavra aí entrando no teu coração, deixando ela chegar como entendimento, como revelação.
se despojando das críticas, das acusações, dos pensamentos vãos que atrapalham a boa semente da palavra, que são ervas daninhas. Então, amados, nós devemos viver não segundo as influências da era presente, amém? Não é essa era, não é esse mundo que tem que influenciar a nossa vida, não. Sabe, irmãos, esse mundo, essa influência é má. Essa influência, queridos, é imatura. O povo desse mundo, amado, é um povo sem maturidade, é um povo sem personalidade. Ele é aquele Maria vai com as outras, entendeu? Agora é isso, eles vão seguindo o que o mundo dita. Não, a moda agora é essa. A moda agora não é mais você usar celular pequenininho, é usar celular grandão. Não é? O mundo vai ditando o que você tem que viver. Estou te dando apenas um exemplo esdrúxulo aí para você pensar nessas coisas. Amém? Isso é imaturidade. Pessoas ficam compulsivas para viver segundo o padrão desse mundo. Se não viver no padrão desse mundo, elas estão fora. Não, querido. Esse é o pensamento do mundo. Por isso que nós precisamos ser renovados na nossa mente, para não viver uma vida superficial, uma vida, amado, de padrões fúteis de comportamento. Nós temos personalidade, nós somos melhor do que eles. Amém? Diminuiu os amém? Nós somos melhor do que eles, irmãos. O nosso padrão não é de futilidade não, amados. Nós temos um alto padrão, que é o padrão do nosso Deus e Pai, para viver. Um padrão que salva, um padrão que liberta, um padrão que restaura, um padrão que manifesta saúde e milagres, amado. Não é um padrão de derrota, não é um padrão de sofrência, irmãos. Entendeu? Ficar lá enchendo a cara de pinga e escutando sofrência lá, e chorando porque a mulher foi embora. Não, nosso alto padrão. Amém? Nosso é um padrão de excelência, de santidade, do poder de Deus na nossa vida. Amém, amado? Nós devemos viver como aqueles que pertencem a Cristo. Sabe, irmãos, conscientes dos benefícios que temos. O mundo está carente, irmãos. Eles estão carentes. Eles precisam ter uma referência. E o Senhor deixou nessa terra a igreja de Jesus Cristo, o corpo de Cristo, nós, como referência para eles. Somos nós, irmãos, a referência para eles. Amém? Somos nós que temos o Espírito da verdade. Somos nós que somos a resposta, contrapondo, amados, em todas as áreas que conflitam com a palavra de Deus. Somos nós que vamos contrapor eles com a palavra de Deus. E não aceitar as argumentações deles, não deixar que a vida deles influencie a nossa. Amém? Somos nós, não se conformando com este século, não se conformando com este mundo. Ei, não se acostume com esse mundo, não aceite o padrão fútil deste mundo, não deixe que esse mundo predomine sobre a sua casa, sobre sua família, sobre os seus negócios, sobre a sua vida. Amém, amado? Não, você tem um alto padrão. Está aqui, ó, na palavra. Esse é o seu padrão. Padrão de filho de Deus. Sabe, irmãos, muitas vezes os cristãos querem usufruir dos benefícios da palavra. Mas elas querem apenas usufruir, mas elas continuam pensando de forma errada, agindo de forma errada, como o restante do mundo que pensa de forma errada. O mundo é um fracasso, o mundo é uma derrota. Por mais que eles estejam abastados, nós sabemos que eles não têm o que nós temos. Nós temos paz. Nós temos a verdadeira paz. Não a paz pautada em bens materiais que são perecíveis. Não, nós temos a paz que transcende todo entendimento. Que independente de qualquer circunstância, nós estamos em paz. Nós temos a vida em abundância em nós. Nós temos o recurso da saúde, do milagre, da salvação. Que muitas vezes, por eles terem muito dinheiro, pagar bons hospitais, bons médicos, e não podem ser socorridos. Mas se você achar a palavra, a palavra nos assegura, e a palavra de Deus é verdade. Ela diz que nós acharemos vida, e nós acharemos saúde.
O sepulcro está vazio. Lembra do sepulcro? Lembra daquele que venceu? Amém? Para nós sermos curados, nós precisamos ter fé. Fé na palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Essa palavra lá do original é rema. Amém? Tem pessoas que vê o rema ali e fica com medo. Vem cá, o que é rema? É um misticismo? Rema? Não, está escrito lá embaixo, tem a revelação. Rema, a palavra falada. Né? Rema, o que é rema? Meu Deus. Rema, querido, a palavra falada. É a palavra do original que está escrito na Bíblia. É a palavra grega rema, que significa palavra, que significa palavra falada. Tem a palavra logos, o verbo, e tem a palavra pregada, a palavra falada, rema. Então essa rema, a palavra falada, é quando aqui você está aqui atentamente ouvindo o Espírito Santo falando com você, e de repente essa palavra chega dentro do seu espírito, a palavra falada, a palavra rema. O papai, o Espírito Santo de Deus, falando ao seu espírito, trazendo a revelação da sua palavra ao seu espírito. É uma palavra personalizada, para o seu tempo, para a sua necessidade individualmente. É por isso que nós precisamos estar atentos ao que estamos ouvindo, os ensinamentos e a pregação da palavra de Deus. Porque é num ambiente como esse que o Espírito Santo de Deus está falando ao nosso espírito, está falando ao seu espírito. É num momento como esse que de repente você recebe o rema de Deus. A palavra específica para o seu coração, para a sua necessidade, para aquilo que você estava orando, aquilo que você estava pedindo. E Deus está aqui falando com você. E Deus está aqui trazendo a palavra para você. Ei, é isso. É isso. Ou às vezes no momento quando você está ali meditando na palavra de Deus. E de repente aquela conexão com o Espírito. O Espírito Santo chamando a sua atenção. Olha aqui. Olha aqui a resposta que você está procurando. E de repente nós estamos lendo a Bíblia de maneira tão superficial, tão rápida, tão corrida, que nós não estamos atentando para o Espírito Santo. Ei, olha aqui. Ei, presta atenção que eu estou falando contigo. Aí nós nos levantamos e deixamos o Espírito Santo falando sozinho e vai no banheiro e vai beber água. Você entendeu? Como às vezes a gente perde a reverência, o temor ao Senhor. Não é porque Ele é invisível que Ele não está aqui. Ele está aqui. Amém? Nós precisamos considerar, nós precisamos exercer a nossa fé nisso. O Senhor está aqui, o Espírito do Senhor está aqui. Ele está pronto para tocar a tua vida. Ele está pronto para te curar. Ele está pronto para te libertar. Ele está pronto, a unção está pronta para quebrar o jugo da sua vida. A questão é como é que você está correspondendo a esse momento com o Espírito Santo. Ei, como é que você está interagindo agora com o Espírito Santo? Amém? Você está governando os seus pensamentos? Ou você está deixando que sua mente se distraia? Não. Traga cativa a sua mente para a obediência da palavra. Amém? Sabe, irmãos, a nossa atitude para com a palavra, ela determina o que temos e que desfrutamos de Deus. É a nossa atitude com a palavra. Veja aqui 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. Olha aí, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. A palavra vai estar operando eficazmente em você que está crendo, que está ouvindo atentamente, que está considerando, que está entendendo que o Espírito Santo está falando com você.
que você que crê, a palavra vai estar operando eficazmente em você. A palavra e o Espírito vai concluir a boa obra que Ele começou na sua vida, renovando a sua mentalidade, edificando a sua fé, ministrando vida, saúde para o seu corpo, renovando as suas forças. A palavra vai eficazmente, porque Ele vela para cumprir a sua palavra, porque a sua palavra não volta para Ele vazia, mas ela vai cumprir o propósito para o qual ela foi designada sobre a sua vida. Aleluia! Aleluia! É bom ouvir as mesmas coisas, é bom considerar o que o Pai está nos falando, é bom nós darmos atenção ao que o Pai quer nos falar, é bom, amados, nós inclinarmos o nosso ouvido com humildade e com o desejo de aprender do próprio Espírito de Deus, do próprio Pai. Amém? Olha que maravilha, nós podemos aprender do Pai, nós podemos aprender do Espírito de Deus. Então, amados, o sepulcro está vazio. Para o mundo, eles acham que é apenas um rito religioso. Mas nós sabemos que o sepulcro está vazio. Mas nós sabemos que ele vive. É por isso, amados, que nós não temos que permitir mais que a nossa mente nos vague, nos leve para viver segundo o padrão fútil desse mundo. Não, amado. Somos nós que vamos governar a nossa mente, somos nós que vamos dominar essa mente e trazer a cativa para a palavra de Deus, para viver segundo os padrões de Deus na nossa vida. Ele pagou um alto preço, com o preço da vida do seu filho, com o sangue derramado, e nos deu esse sangue para nos purificar. Esse sangue, ele não apenas encobriu o pecado, ele purificou, ele limpou, ele arrancou o pecado da minha vida e da sua vida. Aleluia! Acabou. Acabou. Acabou com a raça de Satanás. Somos dele agora. Somos do Senhor agora. Pertencemos ao nosso Senhor agora. Nós vivemos segundo o padrão de Deus agora. Aleluia. Amém. O espaço que Deus tem em nós, irmãos, é o espaço que damos à sua palavra em nossa vida. Deus vai ter de mim e de você o quanto nós damos da palavra de Deus em nós. Porque se permanecermos nele, é permanecer na palavra, é andar no Espírito. Amém? O Senhor nos comprou para nós permanecermos nele. Não é para ir e voltar. Não, hoje eu estou de bem, eu estou na igreja, estou congregando. Não, amanhã eu estou de mal, não estou mais congregando. Não, hoje eu estou de bem, eu vou para a igreja. Não, hoje eu estou de mal, não vou para a igreja. Não, é para ficar, é para permanecer, não é para desistir, não é para parar, não é para esfriar, é para permanecer, meditando, crendo, meditando na palavra, trazendo a lembrança a palavra de Deus. Quanto mais você tem da palavra de Deus dentro da sua mente, dentro do seu coração, no seu falar, você tem de Deus na sua vida. Quanto mais de Deus estiver na sua mente, quanto mais da palavra de Deus estiver na sua mente, mais você vai ter de Deus na sua boca. Mais você vai ter de Deus na sua boca. Aleluia. Quanto mais de Deus nós tivermos. Sabe por que o sepulcro está vazio? Porque o Senhor Jesus, Ele foi aquele homem notável, que morreu, e que foi ao sepulcro, e que foi ao inferno, e que viveu, plenamente vive, por confiança e obediência ao Senhor. Foi porque Ele obedeceu ao Senhor, obedeceu até a morte, e morte de cruz. Não questionando os sofrimentos, não questionando a cruz, Ele obedeceu. Então vamos. Vamos para a cruz. Amém? Então quando chega a revelação, amado, aí a gente tem que entender, ei, eu tenho que combater o bom combate, eu tenho que combater o bom combate, eu tenho. Não posso parar, não vou desistir. Foi pago um alto preço pela minha vida. Amém? Foi pago um alto preço pela minha vida. Eu não tenho direito de parar, eu não tenho direito de desistir, eu não tenho direito de olhar para trás, eu não tenho direito de retroceder. Amém? Crente anda para frente, avançando, prosperando, irrompendo, vencendo, conquistando. Aleluia! Crescendo espiritualmente, amadurecendo, sendo aperfeiçoado, desfrutando da boa, da agradável e da perfeita vontade do Pai. Oh, aleluia!
Oh, aleluia! Oh, Pai bom! Deus maravilhoso! Jesus, ele viveu em obediência ao Pai, em obediência à palavra, em obediência ao Espírito. Por isso ele venceu a morte. Por isso ele vive. Ao vencedor darei. Assentar-se à minha direita. Ao vencedor. Somos mais do que vencedores. Ei, você é mais do que vencedor. Amém? Disse Jesus ao vencedor: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Ei, não vamos mais ser meninos, de deixar nos envolver com os ditames deste mundo. Não vamos ser meninos para deixar que eles influenciem a nossa mente, os nossos conceitos. Amém? Não, amado, não sejamos meninos. Amém? Não sejamos imaturos. Não se deixe envolver pelo discurso da doutrina de homens, da doutrina de demônios, irmãos. Abra os seus olhos em nome de Jesus. Que se abra os seus olhos em nome de Jesus. E você enxerga a doutrina de demônios. E você tem o discernimento da doutrina de demônios. Que você tem o discernimento do espírito do maligno, amado. Do espírito de anticristo que já opera nesta terra. Amém? Nós precisamos abrir os olhos nesses últimos dias. Porque haverá muitas coisas que, se possível, enganarão até os eleitos. Diz a palavra. Então nós precisamos renovar a nossa mente. Amém? Pai, eu te dou graças pela nossa mente renovada. Pai, eu te dou graças pela renovação da nossa mente. Eu te dou graças pelo entendimento da palavra que chegou para nós nessa noite. Eu creio na renovação, que precisamos ser renovados constantemente pelo Senhor. Eu te dou graças, Pai, em nome de Jesus. Eu te dou graças porque está escrito aqui que a sua palavra está operando eficazmente em nós que cremos. Essa palavra operando eficazmente na mente e no coração. Ela cumprindo o propósito do Senhor, ela não voltando vazia, anulando sofismas, aniquilando toda altivez que se levanta contra o conhecimento do Senhor. Todo conceito humano, toda mentalidade do homem, aniquilada, Pai, despojada em nome de Jesus. Submetemos a nossa mente à obediência da